Quais são os 20 maiores erros dos investidores, segundo especialistas? Eu recebi um e-mail de um site muito interessante, que eu sou assinante, chama Visual Capitalist, e eles trazem sempre dados de economia, dados interessantes sobre o mundo de uma forma visual, óbvio, o nome já diz. E um dos que eles mandaram foi justamente isso: quais são os 20 maiores erros dos investidores, acordo com o Instituto CFA, que é um instituto sem fins lucrativos, composto por profissionais da área de investimentos. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês os erros, comentar um pouco sobre eles e como evitar esses erros. Ver, compartilhando aqui. Aqui é o infográfico que eles criaram e compartilharam comigo. Você pode assinar esse site de graça. E você vai receber todo dia um infográfico no seu e-mail com alguma coisa interessante. Tem muita coisa de investimento, muita coisa de economia e algumas coisas que são meio aleatórias, mas sempre interessantes. Então, vamos lá. Erro número um, que é muito interessante, muita gente cai em cilada por causa disso, é ter uma expectativa muito alta. É desse jeito que as pessoas vendem produtos que querem te entregar 1% ao mês garantido, 1% não, 2%, 3%, 5% ao mês garantido. Mesmo 1% em época de juros baixos é difícil. Não existe nada garantido em mercado de investimento. É importante você ter uma expectativa realista dos seus ganhos anuais. E aqui ele compara, nos Estados Unidos, a expectativa do investidor médio é 15% ao ano, a expectativa dos profissionais de investimento é 7% ao ano de rendimento, sendo que o S&P 500, o índice do mercado deles, em geral, né, historicamente, ele tem realmente um rendimento ali perto de 9, 10% ao ano. Então, essa é uma expectativa bem mais realista do que basicamente o dobro, né, mais do que o dobro do 7%. E você ter uma expectativa realista faz com que você tome decisões melhores, se arrisque menos, caia em menos cilada. Relacionado a isso é o erro número 2. Não tem um objetivo claro ao investir. A maioria das pessoas que vem me procurar falando sobre investimento, elas investem porque elas ouvem falar que tem que investir. Mas elas não sabem se elas querem investir para comprar um imóvel, ou investir no médio prazo para pagar uma viagem, ou investir para aposentadoria, ou fazer uma divisão decente do capital. O que elas querem? Dependendo do que elas querem, os investimentos são diferentes. E aqui tem uma porcentagem, os investidores americanos, uma porcentagem ótima, que tem um objetivo muito bom, que é um crescimento a longo prazo do capital. Né? Quase 60% dos investidores americanos têm esse objetivo. Eu acho que é um objetivo bem amplo, mas bom o suficiente para você não perder o seu foco. Erro número 3, não diversificar. De novo, muitas ciladas por causa disso, quando alguém vem com um investimento milagroso, ou até mesmo na mídia falando, né, a ação tal é muito segura, é muito boa, por exemplo, ações de bancos ou ações de hidrelétricas. Às vezes as pessoas acabam investindo muito dinheiro em uma coisa só, e às vezes numa canetada ou em um evento, essa ação ou esse ativo, ele acaba se desfazendo praticamente, e as pessoas têm retornos péssimos por causa disso. E muita gente tem a justificativa do Warren Buffett, que diz que diversificação é para quem não sabe o que está fazendo. Mas no mercado financeiro, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que está fazendo exatamente. Um mínimo de diversificação é interessante, nem que seja entre renda fixa e renda variável, mesmo que seja só essa diversificação, já vai te salvar de muitos problemas. Erro número 4, focar muito no curto prazo. De novo, é assim que as pessoas caem em ciladas prometendo retornos mágicos em um tempo curto. Mas essa aqui até diz, né, 50% a mais de transações, de taxas sobre transações para quem tem esse foco no curto prazo. Porque se você ficar mexendo muito nos seus investimentos, você vai pagar mais taxas, você vai, às vezes, pagar mais imposto de renda. Então, esse é um erro que você tem que estar sempre atento para você ver se você está mexendo nos seus investimentos por um objetivo realmente bom, aquilo vai melhorar o seu rendimento, mesmo considerando o custo. É bom sempre estar atento. Erro número 5, comprar na alta, vender na baixa. Isso está muito relacionado também com ficar mexendo muito nos seus investimentos.
é realmente muito difícil você conseguir acertar o timing do mercado. Nem profissionais conseguem fazer isso. Muito menos com consistência de 5, 10 anos. Às vezes alguns conseguem por 1, 2 anos, mas não dá para manter isso. Então, o argumento aqui desses especialistas é que é muito melhor você ficar investido no mercado o tempo inteiro do que você ficar tentando fazer o timing. Aí você tira o seu dinheiro quando está na baixa porque você está nervoso, aí você compra quando o negócio já está muito na alta e todos os jornais e revistas e blogs estão falando que a bolsa é imbatível, porque eles só falam isso quando já está quase no topo histórico. Então, realmente, esse é um erro muito grande de ficar mexendo, que é relacionado ao erro número 6 também. Eu não vou me repetir aqui, eu já falei, né? Tem o problema das taxas, o problema de você tentar fazer o timing do mercado e você acabar perdendo altas, ou você ficar nervoso, tirar seu dinheiro na hora errada. Então, sempre que você for fazer um trade, pensa se realmente é necessário aquilo. Porque, número 7, você pode acabar pagando muito em taxa, corretagem, emolumentos. Quanto mais você mexe, mais você paga. E aí a gente vai no erro número 8, focar muito em impostos. Aqui é complicado porque as regras nos Estados Unidos são diferentes das nossas. Eu acho que é importante, sim, você ter uma noção de como funciona o imposto de renda sobre ganhos, porque se você vender, atualmente, se você vender até 20 mil reais por mês de ativos, né, seja de ação, por exemplo, e se não me engano, fundos imobiliários ainda estão nessa regra também, ETF não. Abaixo desse valor, abaixo de 20 mil de vendas por mês, você não paga o imposto de renda sobre os seus lucros. Então, eu acho que se for possível, eu acho que é um fator importante a se considerar, sim, no Brasil. Para os Estados Unidos, são outras regras, e por isso que eles colocaram isso como um grande erro. Número 9, não revisar o seu portfólio regularmente. Seja uma vez, duas, três por ano, 4 vezes por ano. Você não precisa também ficar em cima todo dia. Eu acho isso um erro muito comum também. Você ficar todo dia vendo notícia, vendo o seu portfólio, vendo o que está acontecendo. Não precisa. Mas pelo menos 2 vezes ao ano, recomendado 4, ou até uma vez por mês, se você for um pouco mais ativo. Mas é interessante você dar uma revisada, ver se os investimentos estão se comportando como o esperado, ver se existem novas oportunidades, ou ver se existe algo que você queira modificar, porque talvez seus objetivos tenham mudado. Mas é importante você rever sempre o seu portfólio, as porcentagens dos diferentes ativos. Número 10, não entendendo bem risco. E essa é uma questão que acho que quase todo investidor no começo pega aquele questionário, né, do seu perfil de risco e acha meio bobo. E eu realmente acho bobo fazer um questionário. Você só vai saber qual é o seu perfil de risco na prática. Quando você sentir ali a água batendo na sua bunda, quando a ação despencar, e você vai sentir as suas emoções, você vai ver se você fica nervoso, se acaba com o seu dia ou não. E aí você vai ter uma noção melhor do risco que você aguenta. E sabendo do risco que você pode correr, isso é muito relacionado com os retornos que você pode esperar. E a gente volta para o erro número 1. Você tem que saber quais os retornos realistas para os investimentos que você está fazendo, de acordo com o risco que você está correndo. Isso é sempre essa troca no mercado, né? Risco-retorno. Número 11, relacionado aqui ao número 9, você não saber como está a sua performance. Isso é um erro porque, realmente, se você não sabe a performance, como que você vai avaliar se você está no caminho certo, no caminho que você escolheu para o seu capital? E hoje em dia, as corretoras automaticamente têm a sua performance ali. Nos aplicativos de cálculo de imposto de renda, você pode ver isso facilmente também. E eu, particularmente, sou a favor de manter uma planilha com seu próprio cálculo, com seu próprio jeito de acompanhar, para facilitar, né, você saber sempre como está a sua performance e o que você pode mudar ali. Número 12, falei um pouquinho disso, reagir à mídia. Como eu falei, se profissionais que passam o dia inteiro com as melhores ferramentas, os melhores estudos, não conseguem bater o mercado, imagina um jornalista. É claro que jornalista, blogueiro, youtuber, eles fazem conteúdo para gerar clique, para gerar engajamento. Eles não são especialistas, eles não querem o que é melhor para sua carteira, as informações deles geralmente não são relevantes para os seus investimentos. Então não presta muita atenção na mídia. Existe até um indicador que eles pegam a revista The Economist lá fora e tudo que aparece na capa dessa revista, eles fazem o contrário. Então, se na revista está falando,
a economia americana está muito ruim, vai ter um crash. Eles compram o SP500. Se fala, nossa, a inflação está muito alta. Eles vão contra a inflação. Eles fazem tudo ao contrário do que a revista fala. E, bizarramente, esse portfólio teórico ele tem uma performance boa. Então, não preste atenção no que a mídia fala. Geralmente é um indicador contrário até do que você deve estar fazendo. Lembra do Warren Buffett também. É bom você investir, você comprar quando as pessoas estão com medo, e é bom você vender quando as pessoas estão gananciosas. E esse sentimento é sempre refletido na mídia, porque a mídia ela é um reflexo do que está acontecendo na cabeça das pessoas normais, porque, claro, eles querem, como eu disse, gerar engajamento, gerar clique, gerar like, e por isso que as informações não são úteis para o seu portfólio. Número 13, esquecer da inflação, especialmente no Brasil, onde a gente tem inflação alta na maior parte do tempo. Muitas vezes você pega um investimento, por isso que eu não gosto de investimento pré-fixado. Você pega um investimento pré-fixado de 11% ao ano, digamos, que você fica preso nele por 10 anos. Você coloca a mão no fogo que em 10 anos a inflação do Brasil vai ficar sempre abaixo de 11%? Eu não tenho uma resposta para isso, ninguém tem, mas é algo que você tem que considerar nos seus investimentos. A nossa inflação e o quanto você acha que a inflação pode variar, especialmente no Brasil. Número 14, já falei, eu não vou repetir, você tentar prever o mercado, tentar fazer o timing de onde é a baixa perfeita, onde é o topo perfeito. Isso não existe, nem profissionais conseguem fazer isso, então não foque muito nisso, foque em investir sempre, em todo mês, ou periodicamente você alocar um pouco do seu capital em investimentos com uma boa distribuição entre renda fixa e variável. Número 15, não fazer a due diligence, que é você buscar todas as informações relevantes para aquele seu investimento. É o tipo de coisa que o cara que investiu nas lojas americanas um dia antes dela anunciar aquelas notícias terríveis, esse cara não fez isso. Não que seja possível você prever uma fraude, claro que não é. Mas se você visse o balanço das lojas americanas, você ia ver que ela estava tendo prejuízo fazia muito tempo. E não fazia sentido nenhum você investir numa empresa daquelas. Portanto, você também não investiria numa debenture da loja americana, não investiria num fundo que investe nas americanas ou nas debentures das americanas. Então, isso é você fazer a sua lição de casa. Acho que a melhor tradução de due diligence é lição de casa. Veja bem onde você está se metendo. Número 16, é trabalhar com um assessor errado. Aqui, acho que depende dos seus objetivos, do seu conhecimento. Eu, particularmente, mal uso meu assessor. Eu tiro algumas dúvidas mais operacionais, mas questão de investimento não combina muito com a minha visão. Então, talvez até por isso, talvez eu devesse até procurar um assessor que combinasse mais com os meus conhecimentos e com a minha visão. Mas eu não acho que seja algo que atrapalhe tanto. Se você confia muito no seu assessor, se você usa sempre ele, aí sim, eu acho que é bom você ver se os objetivos estão alinhados, se o conhecimento dele é substancialmente melhor do que o seu e no que ele baseia esse conhecimento. É baseado em quê? Em dogmas ou realmente em estudos, em experiência, nesse tipo de coisa. Número 17, erro 17, investir com as emoções. Já falei disso também, muito relacionado a acompanhar a mídia, acompanhar o primo do cunhado que investe e tem as dicas, né, infalíveis, sempre tenta prever o futuro. É bom você se distanciar um pouco das suas emoções, não se deixar levar, tenta sempre lembrar das regras do bom investimento. Foco no longo prazo, investir sempre, não tentar prever o mercado. Se você sentir as emoções muito fortes, lembra dessas regras e lembra também de você saber qual é o grau de risco que você está confortável. Se você está sentindo muitas emoções negativas, é hora de você rever quanto risco você tem que correr no seu portfólio. Número 18 é ir atrás de dividendos ou de rendimentos de fundos imobiliários, pensar só nisso e esquecer a lição de casa. É bem ligado com o erro de não fazer a lição de casa também. Muitas vezes você vê uma ação que paga muito dividendo ou um fundo imobiliário que paga também um retorno fantástico e você não vê que aquilo pode ser uma alavancagem, pode ser uma ilusão, pode ser algo temporário. Então, o yield é algo que muita gente presta atenção, mas não pode ser o fator principal, nem o único, muito menos o único. Número 19, esse aqui é muito importante, eu acho que devia estar
bem mais para cima nessa lista, que é você negligenciar começar a investir. Muita gente demora, muita gente tem medo, fica perdida com muita informação e acaba demorando para começar. E olha só a diferença. Considerando duas pessoas diferentes, investindo 200 dinheiros por mês, com um retorno de 7% ao ano até a idade de 65 anos. Essas duas pessoas. Se uma delas começasse com a idade de 25 anos, ela ia terminar com um portfólio, investindo só isso por mês, ela ia terminar com 520 mil dinheiros. Aqui é dólares, mas pode ser reais. E uma pessoa que fizesse a mesma coisa, mas começando 10 anos depois, ia acabar com menos da metade disso, 240 mil dólares ou reais. Então, é importante começar cedo. Se você não sabe o que fazer, começa na renda fixa tranquilamente. A nossa renda fixa brasileira é sensacional, dá para argumentar, é um argumento muito forte que ela é inclusive melhor do que a nossa bolsa para investir. Então, começa ali numa renda fixa mais segura possível, mas começa. Pode ser com R$ 200 por mês. Você vê a diferença que isso faz depois de várias décadas. E número 20, relacionado também às emoções, é não controlar aquilo que você pode controlar. Ninguém pode prever o mercado. Eu canso de falar isso daqui e tem prova mais do que suficiente por aí que as pessoas não conseguem, os maiores especialistas do mundo não conseguem prever o mercado. Isso está fora do seu controle. Então você foca naquilo que você pode controlar. Começar a investir cedo, guardar o seu dinheiro e investir sempre, de preferência mensalmente. E você controlar o seu portfólio, saber gerenciar o seu risco, tudo isso está sob o seu controle e a gente tem aí a história inteira de investimentos comprovando que se você fizer coisas simples e básicas de investimento, você vai ter um resultado bom. Então, é importante não focar naquilo que está fora do controle e focar naquilo que você pode fazer em boas práticas de investimento. Esses foram os maiores erros de investimento. Espero que tenha sido útil e até a próxima.